Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Estamos nos aproximando do Tríduo Pascal, da Quinta-feira Santa, da Quinta-feira da Ceia do Senhor. Vivemos essa Semana Santa e hoje nós vamos meditar na quarta-feira da Semana Santa o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. A liturgia de hoje ainda nos oferece o Salmo 68 e o livro da profecia de Isaías, no capítulo 50. Manteremos os mesmos passos da oração. Procurem contemplar a cena evangélica. Procurem entrar na cena, perceber a presença dos apóstolos, perceber a disposição na mesa, perceber a reação de cada um deles quando Jesus fala. Procurem aproveitar para sentir, juntamente com aqueles 12 e mais Jesus que estavam na sala, celebrando a Páscoa, como isso aconteceu. Observem como Jesus fala, o que ele sente. Observe a face de cada um dos apóstolos. E se o Espírito Santo te conduzir a perguntar, falar, a conversar com Jesus ou com algum dos apóstolos, faça isso. Para que nós possamos fazer uma boa meditação, é preciso que nós aprendamos a usar a nossa imaginação. É preciso que nós possamos aprender a usar os nossos sentidos. Santo Inácio nos alerta sempre que nós precisamos saborear cada momento de encontro com Cristo. Adentramos a quarta-feira e, como nos outros dias da Semana Santa, a graça que nós vamos pedir: Jesus, que eu esteja contigo no caminho de sua entrega na cruz para sentir seu amor por mim e aprender a amar e me solidarizar com os que sofrem. Não há outra forma de aprendermos a amar se nós não sentirmos o amor de Jesus por nós. É a partir de Jesus, de Deus, que nos ama primeiro, que nós retribuímos esse amor a Ele, que nós estendemos esse amor dele, que vive em nós, que foi nos dado quando nós fomos batizados, e somos capazes de amar quem está do nosso lado. Um amor verdadeiro, um amor de doação, um amor de renúncia. É isso que ele nos pede. Na última ceia, na Quinta-feira Santa, conversando com os apóstolos, ele vai dizer exatamente isso. Que ele quer que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. E é esse amor que ele teve por nós, se entregando completamente, que nós devemos ter pelo nosso próximo, a começar dos nossos familiares, estendendo para cada uma das pessoas que vivem conosco no dia a dia. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse:
em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Senhor, será que sou eu? Mestre, serei eu? Veja que há uma diferença muito grande na forma como os apóstolos tratam Jesus, os 11, falando com ele, tratando por Senhor, como se ele verdadeiramente tivesse soberania sobre a vida deles. E Judas o trata por mestre. Senhor, será que sou eu? Mestre, serei eu? Meus amados, Jesus é traído por um dos seus íntimos, por um dos seus amigos que ele escolheu pessoalmente, que ele escolheu para acompanhá-lo durante o seu tempo em que ele esteve pregando na Judéia e na Galiléia. E vejam como a liberdade humana ela é capaz de tudo, apesar de ter conhecido, de ter visto e presenciado tudo o que Jesus fez, ensinou, disse. A liberdade humana nos deixa capaz de deixarmos de ser levados pela tentação do demônio. Por isso que Jesus ainda na última ceia vai dizer para os apóstolos: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Se nós nos desgrudarmos um pouquinho dessa videira que é Jesus Cristo, nós ficamos suscetíveis ao pecado, à tentação. E Judas não conseguiu se converter. Mesmo naqueles 3 anos vivendo com Jesus, ele não foi capaz de verdadeiramente reconhecer em Jesus o Filho de Deus, o próprio Deus vivo que veio para nos salvar. Vejam a diferença do verbo entregar quando nós nos referimos ao homem, aqui no caso a Judas, a entrega com um sentido de traição, e o verbo entregar quando nós nos referimos ou olhamos para o que Deus nos entrega, o dom que Deus nos dá, porque o próprio Pai entrega ao Filho, e o Filho entrega-se a si mesmo. Não é possível nós deixarmos de perceber o imenso amor de Deus por nós quando Ele nos oferece o seu próprio Filho. E o seu próprio Filho, o próprio Deus encarnado, presente entre nós, deixa-se entregar. Jesus muito claramente nos fala em outra passagem do Evangelho de que Ele deixa-se entregar, Ele se dá, ninguém tem poder sobre Ele. E aí nós vemos claramente a diferença daqueles 11 convertidos e que amavam extremamente Jesus, que o tratam por Senhor, mostrando que Jesus tinha tudo que na vida deles passou a ser de Jesus. Eles se entregaram completamente a Jesus. Eles renunciaram às suas famílias, renunciaram a suas profissões, simplesmente para anunciar o reino de Deus. E Judas não consegue fazer o mesmo porque não se converte, porque não consegue entender quem é que estava junto com ele.
fica preso, apegado às coisas absolutamente terrenas, às preocupações com o dinheiro, às preocupações com derrubar o Império Romano, enfim. Não consegue entender que o reino de Deus, ele é espiritual, que o Filho de Deus veio nos ensinar o caminho de volta ao céu e possibilitar que nós possamos, ou que nós tenhamos a oportunidade de novamente ver Deus face a face. Tudo que acontece com Jesus, desde o momento em que ele entra em Jerusalém até o momento da sua morte de cruz, toda a sua paixão, foi profeticamente anunciado. Isaías, em vários capítulos, nos mostram isso, que tudo que ia acontecer, Zacarias. E percebam como a traição, ela acaba se transformando numa doação, num dom voluntário e total de Jesus. Apesar da traição, Jesus, sabendo que ia ser traído por Judas e que ia ser entregue, ele podia muito bem ter tomado outro caminho, saído de novo de Jerusalém, voltado para Galiléia, enfim. Mas ele sabia que aquela era a hora em que ele se entregaria como dom, como o seu sacrifício, para reparar todo o pecado do homem, para reparar o pecado de Adão e Eva, para derrotar a morte. E novamente nós teremos a possibilidade de ter vida plena, vida eterna. A Páscoa de Jesus Cristo começa lá na entrada em Jerusalém e vai terminar com o sepulcro vazio. Começa na entrada em Jerusalém e ele faz essa passagem por tudo aquilo que ele tinha que passar, por tudo aquilo que foi profetizado, até a sua morte na cruz e depois a sua ressurreição. Essa Páscoa, esse projeto de Deus para nós, estava preparado desde a eternidade. Nada foi imprevisto. Tudo foi preparado como dom, como doação, um amor do próprio Deus por nós que somos suas criaturas prediletas, que fomos alçados com a morte de Jesus a sermos os filhos do Pai. E Judas, que se deixou levar por todas as tentações do mundo, não conseguiu reconhecer quem era Jesus. Estava com ele, mas não se relacionava com ele. Porque a partir do momento em que nós abrimos o coração e deixamos Cristo entrar e passamos a nos relacionar com ele como a gente se relaciona com um amigo, com o esposo, com a esposa, nós temos a possibilidade de se deixar envolver pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Com um beijo, ele traiu Jesus. Imagine para Jesus o sabor desse beijo. Imaginem a dor do coração de Jesus, do sagrado coração, um coração humano como o meu, como o seu, de ser traído por um dos 12 amigos íntimos de Jesus, com um beijo em sua face. Olhe para a face de Jesus. Contemple a tristeza imensa que ele tinha. Contemple a tristeza imensa de Jesus, sabendo que a sua entrega ela aconteceria ainda hoje com os nossos pecados, com os pecados da sua Santa Igreja. Percebam a dor de Jesus. E Judas,
ao invés de humildemente se arrepender, pedir perdão e recomeçar, assim como aconteceu com Pedro, entra em desespero. Não deixe de conversar com Jesus. Ele está sendo preso, vai ser condenado e vai morrer na cruz, carregando sobre si todos os nossos pecados, abrindo de novo a porta do céu para cada um de nós. Revisem a oração, vejam o que mais tocou, quais os sentimentos que predominaram, e se Deus te pede alguma coisa, não percam o hábito da oração de atenção amorosa. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é